Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trago mais um vídeo de dicas para que possamos diminuir a nossa pegada ecológica e o nosso impacto negativo no mundo. Eu já fiz mais 2 vídeos sobre este assunto, portanto eu vou deixar os links aqui em baixo para que vocês possam ver também. Podem ver este primeiro na boa, mas depois vão ver aqueles para ficarem mais informados. As dicas que vos vou dar hoje são assim coisas mesmo muito simples no nosso dia-a-dia, pequeninos comportamentos que nós podemos tomar para que possamos melhorar ou diminuir o nosso impacto no mundo e que são assim coisas que normalmente as pessoas não pensam, porque já toda a gente sabe que tem que reciclar, que reduzir, tentar não utilizar tanto plástico, mas há certos comportamentos que nós temos durante o dia-a-dia que implicam muito lixo ou desperdício e nós nem damos por isso, e são dicas mais dentro desse género que eu venho dar hoje. A primeira dica que tenho para vos dar é quando forem a uma geladaria, peçam sempre o gelado em cone em vez de copo. Eu sei que a maioria das pessoas até preferem cone, mas há muita gente como eu que prefere em copo e eu sempre preferi em copo porque nunca fui assim muito dada à bolacha, nunca achei que fosse assim uma coisa extremamente boa e é sempre mais difícil porque faz mais porcaria, o gelado começa a derreter e é grande stress e no copo fica todo lá dentro, mas em termos ambientais e desperdício, o cone vai para dentro do vosso corpo e desaparece por completo e o copo acaba por ir para o lixo e ser mais um item de desperdício da nossa sociedade. Portanto, se vocês estiverem dispostos a abdicar do conforto de utilizar um copo, comprem em cone, que sempre têm mais alguma coisa para pôr no estômago e não fazem lixo absolutamente nenhum. E o facto de também não comprarem em copo, para além do copo em si, também não vem aquela colherzinha de plástico, portanto é 2 em 1. A segunda dica é tentarem pôr todas as vossas contas em débito direto em vez de esperarem que a carta chegue à vossa casa. Porque pode parecer pouco, mas se vocês pensarem bem, por mês são tipo 5 ou 6 cartas que recebem sempre e cada carta tem um envelope e mais 1 ou 2 páginas lá por dentro e isso multiplicando por todas as pessoas do mundo é mesmo muito papel e muito plástico, porque os envelopes também têm plástico, que seria facilmente evitável se quem tivesse essa possibilidade pusesse todas as contas aí diretamente para a conta bancária e evitar-se lixo e receberem as faturas ou os recibos por e-mail em vez de terem que jogar depois ou guardarem uma imensidão de papel. A terceira dica também é muito simples e é tão simples que parece ridícula, mas acreditem que faz diferença, que é quando forem ao multibanco, não peçam talão. Se vocês vão levantar dinheiro e querem saber com quanto ficaram na conta, vejam no ecrã, é essa possibilidade, não vale a pena estarem a pedir um talão sempre que vão levantar 10 ou 20 euros. Podem consultar o valor que têm na conta na própria caixa, no ecrã, ficam a saber de tudo na mesma e não gastam papel absolutamente nenhum. Portanto, combinado? A quarta dica que tenho para vos dar é para vocês tentarem comprar tanto jogos como filmes como música virtualmente em vez de fisicamente. Hoje em dia já é tudo tão virtual que acaba por não fazer muito sentido estarmos a gastar plástico, por exemplo, nos jogos de PlayStation. Eu vejo pelo Ricardo que ele tem imensos jogos e ele não compra fisicamente. E quando eu olho para a lista de jogos que ele tem e tento trazer isso para o mundo real e imaginá-los dentro de caixas de plástico que têm tanto plástico lá dentro, é uma diferença enormíssima. Eu sei que para algumas pessoas é um bocado difícil de fazer isso porque têm aquela necessidade da coleção, de ver uma coleção em termos físicos, mas se pelo menos numa destas coisas vocês estiverem dispostos a abdicar, já é um grande passo. Por exemplo, o Ricardo não compra os jogos fisicamente, mas os DVDs acaba por comprar, que também não seria estritamente necessário, mas pronto, como ele tem um gosto enorme por cinema, acaba por ser uma coleção pessoal dele, que ele gosta muito, mas é tal coisa, tentem fazer o melhor que conseguirem, que já é muito bom. A quinta dica é algo que eu também já falei bastante, que é o tentar comprar em segunda mão o máximo possível. Há muita gente que tem um certo preconceito acerca das roupas em segunda mão, que lhes faz confusão utilizarem coisas que outras pessoas já jogaram fora ou foram utilizadas por outras pessoas, mas as coisas são lavadas, vocês só compram se estiverem em bom estado, portanto acaba por não fazer muito sentido. Esta blusa que eu estou a usar hoje, por acaso, não foi de propósito, juro, mas esta blusa foi comprada em segunda mão e é das minhas favoritas.
e já encontrei coisas tão fixe em lojas de segunda mão. Eu, aliás, tenho um vídeo com todo o meu guarda-roupa de segunda mão, que também vou ver se não me esqueço de pôr aqui no link, o link na descrição. Encontram-se coisas mesmo muito diferentes e únicas que não são iguais a toda a gente como nas lojas convencionais, e eu já falei sobre isto. Eu não faço todas as minhas compras nesse tipo de lojas, mas tento sempre, periodicamente, dar uma vista de olhos em lojas de segunda mão e ver se encontro alguma coisa que gosto, porque se encontrar é menos essas peças que eu vou comprar nas lojas de fast fashion. A sexta dica que tenho para vos dar é uma coisa que eu comecei a fazer muito recentemente, que é utilizar toalhitas desmaquilhantes reutilizáveis. Há vários sites que vendem toalhitas a imitar aqueles discos de algodão, são assim pequeninos e são reutilizáveis. Esses nunca utilizei, mas os que eu utilizo são umas toalhitas da Primark, que são assim mais ou menos deste tamanho e... Espera, eu vou buscar para vos mostrar. São estas toalhitas assim, isto é tipo uma microfibra, ou sei lá o que isto é muito fofinho, e vocês só têm que utilizar água, portanto, para além de não fazerem lixo com as toalhitas descartáveis, acabam por não precisar de utilizar químicos, tanto na vossa pele como esses químicos não vão pela água, pelo ralo abaixo, então acabam por ser duas coisas boas, e isto tira mesmo tudo, e é incrível, parece magia o facto consegui tirar a maquilhagem toda, até o rímel, que normalmente é o mais difícil de sair. Supostamente deve-se utilizar água morna, mas eu sou muito preguiçosa e dá-me a impressão esperar que a água aqueça e vê-la sair pelo ralo a ser desperdiçada. Então eu acabo por utilizar água fria e sai tudo na mesma, portanto, yeah. A sétima dica também foi algo que eu comecei a fazer há relativamente pouco tempo, que foi a utilizar shampoo sólido. Eu já conhecia todo esse formato de shampoo da Lush, nunca vi assim mais nenhuma empresa a fazer isso, mas agora já sei que há mais, que basicamente é um shampoo, só que em vez de ser líquido dentro de uma embalagem de plástico, vem sólido como um sabonete e não tem embalagem absolutamente nenhuma. E para além de ser fixe pelo facto de não vir numa embalagem de plástico nem de papel, também é mais ecológico porque dura muito mais. Eu não sei porque ainda não acabei o meu, que estou a utilizar há cerca de um mês, mas o que dizem é que cada bloco daqueles dura 3 vezes mais do que uma embalagem convencional de shampoo, portanto, se isso for mesmo verdade, é um grande passo para diminuir o nosso desperdício e o nosso lixo. A oitava dica que tenho para vos dar é para vocês diminuírem as descargas do autocolismo. E não estou a falar naquela coisa de escolher sempre o botão mais pequenino, que é o que tem a descarga mais pequena. Claro que isso também é muito importante, mas como eu aqui em casa, estou numa casa que tem 40 anos, o autocolismo não é assim. Só tem uma descarga que até é bastante grande, aquilo dá mesmo muita impressão. O que eu faço é tentar puxar o autocolismo o menor número de vezes possível. E o que é que eu quero dizer com isto? Eu não deixo tipo, as coisas ali a ambientar a casa. O que eu faço é, por exemplo, de manhã, quando acordo e tenho que fazer xixi, antes de puxar o autocolismo, pergunto sempre ao Ricardo se ele vai precisar de fazer xixi também, e se ele precisar, eu não puxo, ele faz, e só quando ele acabar de fazer é que puxa, porque não faz sentido estar a puxar cada vez que uma pessoa vai à casa de banho, se for xixi então, tipo... Portanto, tentem fazer um jogo assim, se alguém precisar de ir à casa de banho, logo a seguir a vocês, claro, se for uma pessoa que viva com vocês, com quem vocês tenham confiança, claro que não vão fazer isso com visitas, mas no caso assim de viverem ou com os vossos pais ou com o vosso namorado, tentem fazer assim essas pequeninas poupanças na água do autocolismo. E a oitava dica, também já falei muito aqui no canal, que é para as pessoas que têm período, que é o copo menstrual. Eu já fiz 2 vídeos acerca disso, bastante completos, portanto vão ver esses vídeos, mas basicamente ao utilizar o copo menstrual, para além de ser muito melhor para a nossa saúde, o lixo que fazemos com o período ao longo da nossa vida diminui drasticamente. Porque vocês no mês, durante o período, devem utilizar uns 15 tampões, não sei, estou a mandar para o ar, mas deve ser uma coisa assim do género. E com o copo menstrual utilizam apenas o copo menstrual durante 10 anos, se tratarem bem dele. Portanto, é uma diferença mesmo enorme. E eu não consigo dizer o suficiente o quanto devem experimentar. E a última dica é algo que eu faço quase sempre, que é, por exemplo, quando vou a restaurantes,
e vejo que eles têm aquelas máquinas de sumos naturais, tipo limonadas ou sumos de fruta. Se houver alguma coisa que eu gosto, eu peço sempre esses sumos, porque normalmente vão lá com um copo de vidro e enchem e vocês bebem o sumo e esse copo é lavado e reutilizado, né, porque é de vidro. Ao contrário de se vocês pedirem um sumo dentro de uma lata ou uma garrafa de água, que vai ter sempre esse desperdício da lata ou da garrafa, que acaba por não ser muito fixe. Pelo menos a mim faz muita confusão e foi por causa disso que eu comecei sempre a pedir esse tipo de sumo. Não peço sempre, mas se calhar 7 em cada 10 vezes eu acabo por pedir os sumos naturais em vez de uma garrafa de água, que é sempre o que eu bebo. Porque fazia-me sempre confusão deixar uma garrafa de água em cima da mesa no fim da minha refeição e imaginar toda a gente a fazer a mesma coisa faz mesmo muito lixo. Portanto, se vocês gostarem de sumos naturais ou de limonadas, coisas assim, tentem sempre ir por aí, porque acaba por fazer muito, muito menos lixo. E pronto, foram estas as dicas que eu juntei para vocês hoje e são mesmo coisas que eu faço no meu dia-a-dia. Eu não gosto de estar a dar dicas que eu própria não sigo. Acho que seria muito hipócrita da minha parte fazê-lo, mas acho que é o nosso dever tentar melhorar a nossa forma de viver e diminuir o impacto negativo que temos no mundo, às vezes com mudanças tão pequeninas no nosso dia-a-dia, que às vezes é só uma questão de hábito ou de pensar 2 vezes antes de fazer alguma coisa, não tem implicações negativas nenhumas no nosso bem-estar e faz-nos sentir muito melhor. Espero que tenham gostado do vídeo, ponham gosto no vídeo se gostaram, partilhem se acharem que devem e vemo-nos no próximo vídeo. Um grande beijinho, tchau!